Olá pessoal, eu estou aqui para comentar um pouquinho a respeito das propostas de redação desse vestibular da SPM de julho de 2011. Primeiramente, uma análise a respeito dos aspectos formais. A banca examinadora não apresentou para a gente nenhuma novidade. Continuou oferecendo aos candidatos a possibilidade de escolher entre duas propostas. E nesse semestre, especificamente, nunca foi tão pertinente a dica dada em sala de aula. Escolha sempre o tema que for mais fácil para você. Por quê? Indiscutivelmente, o tema 2 dava muito mais trabalho do que o tema 1. Mas vamos a uma análise de cada um deles em separado. Vamos à lousa analisar o primeiro tema. A banca ofereceu aos candidatos uma citação de Nelson Rodrigues, uma citação bastante pessimista, inclusive. Ele afirmou: o brasileiro não está preparado para ser o maior do mundo em coisa nenhuma. Ser o maior do mundo em qualquer coisa, mesmo em cuspe à distância, implica uma grave, pesada e sufocante responsabilidade. A banca ressaltou ainda uma outra expressão famosa do autor, que também afirmou que o brasileiro sofre de um complexo de vira-lata. A partir dessas referências, cabia ao candidato elaborar um texto dissertativo que analisasse, dentro dos contrastes que ainda persistem, uma visão do país que, nos últimos anos, passou a se destacar pelo seu crescimento e desenvolvimento superiores à média global. Esse tema em particular é um tema bastante tranquilo, uma vez que exige conceitos que são obrigatórios para um candidato que está prestando vestibular. No caso dos alunos do CPV, especialmente, foi um presente esse tema, porque em redação nós trabalhamos 4 ou 5 propostas em que discutíamos essa questão do Brasil atual. Entre outras abordagens, o candidato, por exemplo, poderia destacar como fator positivo o crescimento e a estabilidade da economia. No ano de 2010, por exemplo, a nossa economia experimentou um crescimento de 7,5%. Isso colocou o Brasil entre as 7 maiores economias do mundo. Como isso foi possível? A partir da estabilidade das políticas econômicas e a partir do desenvolvimento de um mercado interno. Entretanto, apesar da economia ter avançado significativamente, há questões sociais e de infraestrutura que ainda devem ser trabalhadas e que o candidato poderia ressaltar na sua dissertação, uma vez que a própria banca solicitava que o aluno levasse em consideração certos contrastes. Do ponto de vista social, a gente sabe que o Brasil, apesar do crescimento econômico e apesar de alguns avanços no combate à pobreza, ainda apresenta um alto índice de concentração de renda. O índice Gini é um dos piores do mundo, evidenciando aí a necessidade de políticas públicas neste setor. Além disso, o aluno poderia ressaltar a questão da infraestrutura. Há muito ainda que se fazer no setor de energia, de transportes e, sobretudo, de qualidade da educação, inclusive para que haja sustentabilidade desse sistema econômico que a gente vem desenvolvendo e para que também a gente consiga reduzir o custo do Brasil. Tema bastante tranquilo, eu imagino que a maioria de vocês deve ter escolhido essa proposta número 1. O tema 2, por outro lado, apesar de bastante atual, era mais capcioso. Vamos à lousa dar uma olhada para checar como que a banca apresentou esse assunto para vocês. Vamos lá. Tá aí. A proposta número 2 vinha a partir de um fragmento retirado da revista Bravo e um texto assinado por Bárbara Heckler. O texto fazia referência ao cantor Bonovox, que, ao se apresentar em muitos países, provoca 2 tsunamis. Um deles, o musical, em decorrência dos shows da banda, e o outro por conta das discussões que ele promove, fazendo referência aí ao fato de o cantor Bonovox se envolver sempre com as causas sociais. Ressaltava ainda que essa não é uma exclusividade dele. Outros artistas engajados, como a Madonna, por exemplo, vêm se envolvendo aí em questões ambientais e questões sociais. O aluno tinha que elaborar um texto dissertativo partindo dessas informações e responder a seguinte questão: muitos artistas e outras celebridades utilizam o seu prestígio associado a causas sociais ou ambientais. Esse tipo de ação é motivado para obtenção de resultados mercadológicos do próprio artista, vaidade pessoal
ou real adesão à causa. O assunto é bastante interessante, porém, a pergunta dificulta um pouco a elaboração do texto dissertativo. Por quê? Qualquer resposta que o candidato resolva dar a essa questão, ela deve ser reconhecida pela banca como legítima. Por quê? Qualquer resposta será mera especulação do aluno. Como um candidato pode afirmar categoricamente que o que mobiliza um artista é a vaidade ou uma real adesão à ideologia que defende a preservação ambiental ou a superação de causas sociais? Então, qualquer resposta é uma resposta especulativa. No máximo, no limite, o que o candidato poderia ter feito seria considerar que, independentemente de vaidade ou independentemente de ideologia, o resultado para uma celebridade, para um artista, inevitavelmente é um ganho em termos mercadológicos. Por quê? Em um mundo em que as questões sociais e as questões ambientais tornam-se cada vez mais um valor, engajar-se em projetos que envolvem essas questões é sempre muito positivo para a imagem que o artista quer cultivar na mídia. Enfim, a discussão parece se limitar um pouco a essas referências, o que deve ter tornado aí a vida do candidato que escolheu essa proposta um pouco mais difícil em relação àquele que escolheu a proposta do tema número 1. É isso, a gente fica aqui torcendo para que vocês tenham feito uma boa prova, para que em breve a gente possa comemorar os resultados que devem sim, com certeza, ser muito positivos. É isso, boas férias a todo mundo, um grande beijo e até a próxima.